Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente elaborada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Você começou seu negócio com um sonho, servir a Deus, mas agora está apenas tentando sobreviver. Cada empreendimento já não nasce de um chamado, mas da necessidade de pagar dívidas. Cada decisão financeira já não é guiada pela fé, mas conduzida pelo medo. E você se pergunta em silêncio: como posso servir a Deus quando estou afundado em empréstimos, despesas fixas e sonhos que estão se apagando? Se o seu negócio está roubando sua paz, em vez de entregar a bênção de Deus, você não está sozinho. E você não precisa permanecer preso neste ciclo. Nesta lição, você vai descobrir por que dívidas não são apenas um problema financeiro, são uma batalha espiritual. Como escapar da pressão financeira por meio de princípios bíblicos claros e práticos. Como transformar seu negócio em uma ferramenta para expandir o reino de Deus e não um fardo que o afasta dele. Deus nunca o chamou para viver escravizado por dívidas. Ele o chama para viver livre, capacitado e comprometido com fidelidade ao reino. Comece hoje sua jornada de restauração, não apenas para suas finanças, mas para seu coração e seu chamado. Porque a verdadeira liberdade ainda espera a apenas uma decisão certa de distância. Escapando da armadilha da dívida, uma jornada para servir a Deus através dos negócios. Introdução à encruzilhada da escolha. Talvez você se encontre hoje diante de uma encruzilhada. Um caminho brilha com riqueza, poder e prestígio no mundo dos negócios. O outro é mais estreito, mais silencioso, levando a uma vida totalmente entregue ao serviço de Deus. Qual caminho você escolherá? É possível andar por ambos? As palavras de Jesus em Mateus 6:24 soam como um alarme espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso não é apenas um ideal espiritual elevado, é um mapa prático para empreendedores tementes a Deus. Num mundo obcecado por lucro e sucesso, como evitar a armadilha da dívida, que não apenas estrangula nossas finanças, mas lentamente afasta nosso coração de Deus? A armadilha da dívida, quando o dinheiro se torna o Senhor. Ao tentar construir um negócio, muitos caíram na dívida, acreditando que tomar empréstimos era o único caminho para crescer ou ter sucesso. Mas a dívida, como uma corrente invisível, nos prende ao serviço do dinheiro. Quanto mais devemos, mais corremos atrás dos credores, frequentemente à custa da paz e da fidelidade. O teólogo Tomás de Kempis certa vez perguntou: será que aqueles que buscam constantemente o próprio ganho não estão demonstrando que amam mais a si mesmos do que a Cristo? Quando colocamos o ganho financeiro acima da fidelidade espiritual, corremos o risco de nos tornar apenas empregados no reino de Deus, trabalhando não por amor, mas por benefício próprio. A dívida não é apenas um número em uma planilha. É um peso espiritual, nos afastando do propósito divino, servir a Deus. Passos práticos para escapar da armadilha da dívida. 1. Reorganize suas prioridades, do lucro pessoal ao serviço. O autor cristão Randy Alcorn escreveu: o egoísmo é buscar ganho pessoal às custas dos outros, mas os tesouros de Deus não são limitados. Quando você acumula tesouros no céu, não diminui os tesouros disponíveis para os outros. Na verdade, ao servir a Deus e aos outros, você aumenta a riqueza do reino. Todos ganham, ninguém perde. Negócios não são um jogo de soma zero. Quando priorizamos o serviço a Deus e aos outros, entramos numa economia do reino baseada na abundância. Como empreendedores cristãos, devemos ver nossos negócios não apenas como ferramentas para lucro, mas como plataformas de ministério, para abençoar vidas e glorificar a Deus. 2. Comece com o contentamento, o primeiro passo para a liberdade verdadeira.
Num mundo que sussurra constantemente, você precisa de mais, o apóstolo Paulo nos acorda com Timóteo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O contentamento não é passividade, é uma declaração de fé. Deus é suficiente, hoje e sempre. Quando você vive com contentamento, se recusa a deixar o mundo definir seu valor pelo carro que dirige, a casa que tem ou a marca que veste. Você escolhe viver com os valores do reino, onde a gratidão vale mais que o patrimônio e a fidelidade mais que o lucro. O contentamento também abre portas para a simplicidade, e da simplicidade flui a generosidade. Quando você para de gastar para impressionar ou preencher vazios emocionais, reduz a pressão para tomar dívidas por coisas que nunca precisou de verdade. E então, você descobre uma verdade sagrada. A alegria verdadeira não está em acumular, mas em dar. Prática do dia. Anote 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Antes de cada compra, pergunte: eu realmente preciso disso? Se eu não comprar, ainda terei paz? Faça um desafio de 30 dias sem compras por impulso para redescobrir o valor do suficiente. Comece com contentamento, o alicerce da liberdade financeira e espiritual. Como está escrito em Timóteo 6, versículo 8, tendo, porém, sustento em com que nos vestir, estejamos contentes. Esse versículo não é um convite à mediocridade, mas um chamado para voltar à verdadeira abundância, não a que está na conta bancária, mas a que vem de um coração firmado no doador de todas as coisas boas. Numa cultura que adora o ter mais, onde o sucesso é medido por posses, o contentamento se torna um ato revolucionário de fé. Ele declara com ousadia: não deixarei a sociedade definir meu valor pelo meu patrimônio. Escolho os valores do reino, onde a gratidão vale mais que os bens e a fidelidade pesa mais que o crescimento acelerado. Quando você aprende a viver com simplicidade e dar com generosidade, não está apenas mudando seus gastos, está mudando sua forma de viver. A simplicidade limpa a mente, a generosidade abre portas para milagres, porque quando você doa, está cooperando com Deus para abençoar o mundo. E é nessa simplicidade e generosidade que a necessidade de se endividar desaparece. Você deixa de sentir a pressão de gastar para ser aceito ou expandir para competir. Em vez disso, administra seu negócio com sabedoria, fé e liberdade, sem dívidas, sem fardos, sem compromissos com o sistema do mundo. Você não precisa ter tudo para começar. Você só precisa de um coração grato, uma mente clara e uma fé firme no Deus provedor. Quando você toma empréstimos apenas para manter aparências, expandir além da sua capacidade ou comprar algo para se sentir valioso, você está pagando com sua paz, sua liberdade e, às vezes, com o seu chamado. A dívida não aparece da noite para o dia. Ela se infiltra silenciosamente por meio de pequenas decisões impensadas, repetidas ao longo do tempo. Viver com propósito é elevar-se acima da armadilha do crédito fácil. Viver com princípios é ter a coragem de dizer não ao consumo desnecessário, para poder dizer sim à sabedoria, à disciplina e à fidelidade. Como um empreendedor do reino, você não é medido apenas pelo lucro, mas pela sua capacidade de permanecer ancorada na confiança, mesmo quando decide recusar as oportunidades que o mundo oferece. Seja cauteloso com o crédito. Um negócio pode até sobreviver com dinheiro emprestado, mas só pode prosperar quando é construído sobre os alicerces da sabedoria, do contentamento e da confiança no Deus que nunca falha. 4. Pratique misericórdia e perdão, liberdade espiritual que conduz à libertação financeira. À primeira vista, misericórdia e perdão podem parecer desconectadas das finanças ou das dívidas, mas espiritualmente eles formam uma base profunda que transforma a forma como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. A Escritura diz em Efésios 4, versículo 31,
Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Essa não é apenas uma ordem moral, é um alerta econômico em termos espirituais. Porque quando seu coração é dominado pela amargura, feridas, inveja ou raiva, você tende a tomar decisões financeiras destrutivas, gastar para provar um ponto, contrair dívidas para competir, arriscar tudo para preencher um vazio interior. Mas quando você perdoa os outros, a si mesmo e até seu passado, você abre espaço para clareza, paz e sabedoria espiritual guiarem sua vida financeira. O perdão não apaga a memória, mas remove o poder do passado de governar o presente. A misericórdia não o torna fraco, ela o liberta para ver a vida e o dinheiro com os olhos da graça. Um coração misericordioso também se torna um coração generoso, não apenas em ofertas, mas na forma como você trata clientes, funcionários e parceiros. E nessa generosidade, você cria uma cultura empresarial do reino, governada não pelo medo ou pelo controle, mas pelo amor. O coração que perdoa é um coração livre. Quem perdoa não é prisioneiro de emoções tóxicas e, por isso, é capaz de gerenciar finanças com clareza e sustentabilidade. Quem tem misericórdia não gasta para curar feridas, mas investe por amor ao próximo e para glorificar a Deus. A verdadeira liberdade financeira não começa com ter mais dinheiro, mas com um coração curado. Comece de dentro para fora. Perdoe, demonstre misericórdia. Solte os fardos emocionais que estão, silenciosamente, desviando o curso da sua vida financeira. Porque quando o seu coração está livre, você pode entrar no seu negócio, no mercado e no mundo com leveza, foco e integridade, para servir a Deus plenamente. 5. Busque conselhos de quem já caminhou antes. Quando a humildade abre as portas da sabedoria e do sucesso espiritual. Ninguém vence sozinho. Na jornada do empreendedorismo, especialmente se você deseja equilibrar estabilidade financeira com fidelidade a Deus, a sabedoria não vem só dos livros. Ela vem de pessoas que já caminharam antes de você, que passaram pelo fogo e ainda carregam a chama da fé. O mundo glorifica a autossuficiência, mas no reino de Deus, a humildade é força. E é essa humildade que nos leva a buscar conselhos com quem já viveu, que caiu e se levantou, que aprendeu a equilibrar negócio sábio com obediência espiritual. Hoje, não escrevo apenas para encorajá-lo, mas para desafiá-lo. Com seriedade, amor e ousadia, olhe para dentro de si. Em meio a planilhas, contratos, projetos e metas de faturamento, quem você está realmente servindo? A Deus ou ao dinheiro? Você pode argumentar que está servindo aos dois, mas as palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 24, soam como um trovão em meio à névoa. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A escolha é clara. Você não pode dividir seu coração. Não pode dedicar metade da sua empresa a Deus e a outra metade ao lucro pessoal. Você precisa escolher, e precisa escolher hoje. Escolham hoje a quem irão servir. Josué 24, versículo 15. Deixe sua empresa se tornar um testemunho vivo, não da sua habilidade ou ambição, mas da glória radiante de Deus. Deixe que cada decisão, cada linha do orçamento, cada contrato assinado, reflitam o amor, a justiça e a generosidade dele. Porque quando você vive segundo Mateus 6, versículo 24, você não apenas evita a armadilha da dívida, você acumula tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse é o tipo de tesouro intocado por crises financeiras, juros ou recessões. Esse é um legado eterno, escrito com fé, obediência e decisões corajosas, feitas diariamente em nome de Jesus. Comprometa-se a usar seu negócio como plataforma para o reino de Deus. Deixe seu local de trabalho ser um lugar onde Deus reina. Deixe a cultura que você constrói refletir verdade, graça e vida.
No fim das contas, não será o seu balanço patrimonial, participação de mercado ou fama da marca que dará testemunho da sua vida, mas sim a quem você serviu. E se você escolher servir a Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas, nesta vida e na eternidade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Hoje é o dia da escolha, e escolher corretamente é o primeiro passo para uma jornada livre do medo, cheia de propósito e transbordante da glória do Rei dos Reis. Sabedoria prática, buscando mentores fiéis. Procure mentores espirituais, empreendedores movidos pela fé que tiveram sucesso sem perder sua fidelidade a Cristo. Conecte-se com pastores e líderes da igreja, pessoas que podem ajudá-lo a discernir, orar e enxergar com clareza o que honra a Deus. Ouça especialistas financeiros cristãos, aqueles que compreendem tanto os princípios econômicos quanto os valores bíblicos. Às vezes, um único conselho na hora certa pode livrá-lo de um erro financeiro custoso. Outras vezes, uma simples palavra de um mentor experiente pode trazê-lo de volta ao caminho da obediência, quando o coração começa a se desviar pela pressão financeira ou ambição pessoal. Os propósitos do coração humano são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Provérbios 20, versículo 5. Você não precisa adivinhar o caminho. Você não precisa aprender todas as lições pela dor. Aprenda com aqueles que Deus já ensinou antes de você. Eles são extensões da graça dele, testemunhos vivos, companheiros confiáveis e, às vezes, a própria resposta à oração que você estava esperando. Sucesso não é apenas questão de talento, é sobre a humildade de ouvir. Fidelidade não é só entre você e Deus, é viver em comunidade com os que o temem. Não caminhe sozinho, abra o coração, busque, construa relacionamentos com aqueles que podem edificá-lo, financeira e espiritualmente. E nessa comunhão, você não apenas andará mais forte, mas mais alinhado, mais sábio e em sintonia com a vontade de Deus. Uma história inspiradora, testemunhos de fé, finanças e propósito eterno. Na jornada de fidelidade a Deus no mundo dos negócios, repleta de tentações e pressões financeiras, nada é mais poderoso do que histórias reais. Histórias de pessoas que viveram, creram, sacrificaram e deixaram um legado que não pode ser medido em dinheiro, mas que está gravado para sempre na história do reino de Deus. John Wesley, pobre em posses, rico em legado. Considere a vida de John Wesley, o grande evangelista e fundador do movimento metodista. Ele viveu com um princípio financeiro simples e profundo. Ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, doe tudo o que puder. Embora pregasse em grandes auditórios e pudesse ter acumulado riqueza, ele nunca deixou que a prosperidade obscurecesse seu coração de servo. Ele vivia com um orçamento rígido, retinha apenas uma pequena parte para si e doava a maior parte de sua renda para os pobres, para a publicação de literatura cristã e para missões. Quando faleceu, seus bens materiais somavam apenas 28 libras. Mas nessa pobreza material, ele deixou um legado espiritual que transformou milhões e perdura há séculos. John Wesley, um legado de mordomia fiel. Wesley é prova de que sabedoria financeira e generosidade total não se contradizem, elas se fortalecem mutuamente para cumprir o chamado de Deus com ousadia. Truett Cathy, um império empresarial para o reino de Deus. Um exemplo moderno é Truett Cathy, fundador da Chick-fil-A, uma das redes de restaurantes mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, não apenas em lucro, mas em impacto. Ele construiu todo o seu império sobre valores cristãos profundos. Cathy tomou a ousada decisão de fechar todas as lojas aos domingos, respeitando o sábado como dia de descanso, culto e família, algo que muitos no mercado consideravam loucura financeira. Mas essa loucura espiritual se tornou uma marca registrada de fé e um testemunho vivo da provisão milagrosa de Deus.
E ele foi além, investiu milhões em bolsas de estudo, programas de apoio à juventude e iniciativas que refletem o evangelho por meio do seu modelo de negócios. Keff provou que é possível construir uma empresa extraordinária sem comprometer os valores cristãos. Na verdade, foram esses valores que serviram de base para o sucesso duradouro. O desafio do dia. Hoje não escrevo apenas para encorajá-lo, escrevo para desafiá-lo, com seriedade, amor e coragem. Olhe fundo no seu coração. Em meio aos números, contratos, projetos e metas de lucro, quem você realmente está servindo? A Deus ou ao dinheiro? Talvez você diga, estou servindo aos dois. Mas as palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 24, são claras como um raio no nevoeiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A escolha é clara. Você não pode dividir seu coração. Não pode dar metade do seu negócio a Deus e a outra metade ao ganho pessoal. Você precisa escolher, e precisa escolher hoje. Escolham hoje a quem irão servir. Josué 24, versículo 15. Deixe sua empresa se tornar um testemunho vivo, não da sua habilidade ou marca, mas da glória resplandecente de Deus. Deixe que cada decisão, cada linha do orçamento, cada contrato assinado reflitam seu amor, sua justiça e sua generosidade. Pois quando você vive segundo Mateus 6, versículo 24, você não está apenas escapando da armadilha da dívida, você está acumulando tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse tipo de tesouro não sofre com crises de mercado, nem com inflação, nem com recessões. É um legado eterno, escrito com fé, obediência e decisões corajosas, feitas todos os dias em nome de Jesus. Use seu negócio como plataforma para o reino. Deixe seu local de trabalho ser um espaço onde Jesus reina. Que a cultura que você constrói transborde verdade, graça e vida. No fim, não serão seus balanços financeiros, fatias de mercado ou prestígio da marca que definirão sua vida, mas sim a quem você serviu. E se você escolher servir a Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas, nesta vida e na eternidade. Caminhe na estrada do Rei Servo. Ao encerrarmos esta reflexão, gravemos profundamente em nossos corações as palavras de Jesus Cristo, o modelo supremo para todo líder, todo empreendedor, todo servo fiel. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como nós, redimidos por seu sangue precioso, podemos viver apenas para nós mesmos? Como nós, chamados das trevas para a sua luz maravilhosa, podemos construir negócios apenas para satisfazer nossa ambição? Se o Rei dos Reis veio para servir, quanto mais nós, seus servos, devemos seguir o seu exemplo em cada decisão, transação e jornada empresarial. Deixe seu negócio ser mais do que um gerador de lucros. Deixe-o ser uma plataforma de amor, justiça e rendição. Que cada pessoa que entre no seu ecossistema, funcionários, clientes, parceiros, sinta o calor do reino dos céus através da forma como você lidera, lida com as finanças e trata até o menor entre eles. Que sejamos achados fiéis, pessoas que não se curvam ao dinheiro, que não negociam com o mundo, mas que escolhem servir somente a Deus, com todo o coração, todo o negócio e toda a vida. Que nossos negócios, grandes ou pequenos, reflitam o amor, a graça e a generosidade de Deus para um mundo sedento por esperança, verdade e propósito. Caminhe pela estrada estreita, aquela que poucos escolhem, mas onde a verdadeira liberdade e a alegria eterna o aguardam. Amém. Obrigado por caminhar conosco no negócio de fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um sinal de fé, um desejo por transformação e uma jornada compartilhada rumo a um legado que vale a pena. Continue conosco, onde fé, estratégia e histórias se unem para inspirar e ativar líderes com propósito.
Não perca as próximas lições, repletas de estratégias reais, insights transformadores e princípios de liderança para empreendedores que desejam glorificar a Deus através do que fazem. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.